Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 ao 27. Esse é o texto que meditaremos nessa tarde ou nesta noite. Texto que trata ainda acerca da ressurreição de Lázaro, apesar de não tratar hoje da ressurreição propriamente dito. Antes da leitura, eu quero que você abaixe sua cabeça. Vamos a Deus em oração nesse momento. Amém. Vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Pode tomar o seu assento, por gentileza? Meus irmãos, eu quero tratar nesta noite acerca da demora bendita. Provavelmente você não é daquele tipo de pessoa que tolera a demora. Provavelmente quando você compra algum produto, algo que você quer muito e demora. Nós vamos olhar para esse texto e nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando procurado por Marta e Maria, não as atendeu de pronto. Ele se demorou e Lázaro morreu. Talvez agora você ficou com a mente bugada. Peraí, como isso pode ser bendito, sendo que uma pessoa morreu porque outra demorou? Calma, você vai entender. Nós vamos ver o coração de Marta e Maria nesse texto, que foi afetada diretamente pela demora do nosso Senhor Jesus. Às vezes nós lemos o texto bíblico de maneira fria, distante. Nós nos esquecemos que o texto está carregado de emoções. Há um luto no nosso texto. E nós não podemos desconsiderar isso. Alguém esperou pelo socorro e o socorro não veio. E alguém morreu por conta disso. Imagine uma cena hipotética, uma história hipotética. Vamos supor que o seu filho está muito enfermo, mas muito enfermo mesmo. Você já levou em todos os médicos aqui no Japão e o Akaranai foi a palavra que você mais ouviu. Não sei o que seu filho tem. Não entendo. Não sei o que está acontecendo com ele. Passou por todos os médicos e nada, e seu filho indo de mal a pior, a coisa vai piorando cada vez mais à medida que o tempo vai passando. Então você descobre que o que o seu filho tem é uma doença típica de brasileiros. Típico de quem mora em país tropical. E aí você pesquisa e descobre que no Brasil essa doença é a mais comum possível e que todo mundo que está no Brasil e teve essa doença tomou um único remédio lá e ficou tudo bem. Porém, antes desse remédio ser criado, inventado, todas as pessoas morreram com essa doença. Mas no Brasil é uma coisa simples hoje em dia. A sua única esperança agora para o seu filho que está morrendo é esse remédio que está lá no Brasil, do outro lado do mundo. E agora, o que você vai fazer? Bom, você não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é pedir, encomendar esse remédio e aguardar até que ele chegue. E é isso que você faz. Agora, imagine a angústia do seu coração, vendo que seu filho está indo de mal a pior e que ele pode morrer a qualquer momento, a não ser que o remédio chegue. E o remédio não chega nunca. Todo dia você vai na caixinha do correio olhar e nada do remédio chegar, a sua esperança começa a ir embora, afinal está demorando demais. Está demorando para chegar à sua casa. O único remédio, a única esperança
para salvar seu filho. Era isso que estava acontecendo com Marta e Maria. Elas mandaram um emissário, um mensageiro até Jesus com uma mensagem: Senhor, aquele que tu amas está muito mal, está doente, o senhor precisa fazer alguma coisa. É urgente. Do contrário, elas não incomodariam o nosso Senhor. Agora imagine a angústia. À medida em que o tempo foi passando, Lázaro foi piorando, Lázaro morreu. E cadê Jesus? Que era tão amigo de Lázaro. Por que Jesus se demora? Por que Jesus não foi imediatamente ao encontro do seu grande amigo para salvá-lo? Por que Jesus não o curou à distância, como fez lá no capítulo 4, quando curou o filho do oficial? Jesus não fez nada. Se demorou a agir e não agiu. Marta e Maria colocaram todas as suas esperanças na pessoa de Jesus, porque elas conheciam muito bem Jesus. E elas então enviaram um emissário até a Pérea em busca de Jesus. Um emissário que teve que andar cerca de 32 quilômetros para chegar lá. Isso equivale a um dia de jornada. Marta e Maria certamente esperavam que Jesus fizesse alguma coisa. Que Jesus ou fosse imediatamente ao encontro de Lázaro ou o curasse à distância. Elas acreditavam que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Foi isso que elas disseram. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Que desespero! Que angustiante é a demora do Senhor. Parece estranho o que eu vou falar hoje, mas a demora do Senhor é uma demora bendita. É uma demora em que há propósitos. A demora do Senhor não é um acidente, não é um acaso. É uma demora propositiva, uma demora que tem propósitos. E é sobre essa bendita demora que eu quero tratar com vocês hoje. Porque invariavelmente o Senhor responderá num tempo em que a gente não espera. Nós queremos respostas do Senhor o tempo todo, o mais rápido possível, e algumas vezes a resposta vai se demorar. Eu quero olhar com vocês para esse texto e perceber 3 propósitos para a demora de Jesus. 3 propósitos para o Senhor Jesus ter demorado para ir ao encontro de Lázaro. O primeiro propósito dos 3 propósitos é: o Senhor Jesus, ele se demorou para esgotar todo e qualquer tipo de esperança em um tipo de misticismo próprio daqueles dias. Veja o versículo 17. Há uma informação importante para nós. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Essa informação não está solta aqui. Talvez você se pergunte aí, por que 4 dias? Por que não no 3º dia? Por que não no 2º? Por que no 4º dia? Porque o Senhor se demorou para chegar lá no 4º dia. Será que tem propósito aqui? Deixa eu fazer um cálculo rápido com vocês aqui para vocês entenderem a conta. Quando Maria e Marta enviam o mensageiro, que vai da Betânia até Pérea, 32 quilômetros caminhando, isso equivale a um dia de jornada. Então, a Marta e Maria enviam esse homem, então, um dia de caminhada. Um dia já se passou quando esse emissário chegou até Jesus. E aí Jesus diz que vai curá-lo, que vai atender, sim, mas que vai ficar 2 dias na Pérea. Então nós temos um dia de viagem, mais 2 dias em que Jesus permaneceu ali na Pérea. Depois disso, o Senhor Jesus decide ir ao encontro de Lázaro, 4º dia. Ou seja, 32 quilômetros caminhando o Senhor Jesus com seus discípulos, mais um dia. 4º dia. Agora eu quero que você preste bastante atenção nas palavras de Jesus que nós estudamos na semana passada. Jesus claramente diz para os seus discípulos que Lázaro estava morto já. E que ele ia ressuscitar Lázaro. Isso significa, então, que quando aquele emissário saiu para levar a mensagem para Jesus, Lázaro logo em seguida morreu. Para chegarmos no 4º dia. Então não demorou muito, o emissário sai, o mensageiro sai para levar a mensagem para Jesus. No meio do caminho,
Lázaro morreu. A grande questão que fica é porque Jesus só foi ao encontro de Lázaro ao quarto dia. Por que não antes? Ele não foi antes, sabe por quê? Porque um dos objetivos do nosso Senhor Jesus aqui nesse texto era esmagar qualquer esperança mística que existia naquele tempo. Havia, dentro da tradição judaica, não crido por todos os judeus, evidentemente, mas era uma ideia presente naquela época que era embrionário ainda e que se tornou muito forte no terceiro século. Havia um entendimento, de acordo com algumas tradições rabínicas, que após a morte de alguém, a sua alma permanecia junto ao corpo até o terceiro dia. Então acreditava-se que até o terceiro dia era possível qualquer tipo de ressurreição natural. Era possível a união do corpo com a alma, afinal o corpo e a alma estão próximos uns dos outros ainda, um do outro. Mas quando chegava o quarto dia, quando começava a decomposição do corpo, então a alma entendia que já não havia mais chance ou esperança e ela deixava então o corpo. Então uma ressurreição no primeiro, no segundo, no terceiro dia, poderia ter sido visto como algo possível, de acordo com o misticismo. Agora, é um misticismo, tá? Que fique claro, a Bíblia não fala que a alma fica com o corpo, que até não vai ficar num velório de alguém contando o dia ainda, não é nada disso. É um pensamento equivocado, mas isso estava presente na mente de muitas pessoas. O Senhor Jesus, então, ele se demora para ir até Lázaro, porque ele queria esmagar ou sepultar toda e qualquer esperança de um tipo de ressurreição mística. Vale lembrar que Jesus já havia ressuscitado outras pessoas. Ele já havia ressuscitado a filha de Jairo, também o filho da viúva de Naim, mas nenhum deles no quarto dia. Nesse último e mais importante milagre registrado no Evangelho de João, Jesus faz questão de remover qualquer esperança em um suposto misticismo presente na mente de alguns judeus. Algo que os judeus não podiam negar, até mesmo os que acreditavam nesse misticismo, é que depois do quarto dia, somente um milagre ou somente Deus poderia ressuscitar alguém. Agora você entendeu por que Jesus se demorou? O objetivo do evangelista João é apresentar a divindade de Jesus, não é? Então ele vai fazer isso de forma brilhante agora nesse texto. Jesus vai dar uma demonstração muito clara acerca da sua divindade, porque ele vai fazer algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Aqueles homens que estavam à volta de Lázaro, alguns deles poderiam ter colocado suas esperanças num suposto misticismo. E nós sabemos que a esperança da ressurreição, ela não pode estar em ninguém além de Jesus Cristo. Em nada além de Jesus Cristo. E todas as vezes que nós colocamos nossas esperanças em qualquer outra coisa que não seja Jesus, ele de alguma forma vai mexer conosco para despedaçar nossas esperanças nessas coisas. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não tolera que você e eu coloquemos as nossas esperanças em qualquer outra coisa que não seja nele. Se suas esperanças e as minhas esperanças estiverem em sua saúde ou em minha saúde, uma enfermidade vai te lembrar que somente ele é a tua esperança. Se suas esperanças estiverem aí no seu intelecto, na sua capacidade cognitiva, saiba, uma vergonha por conta de algum deslize vai te colocar no lugar, vai te fazer voltar a ter esperança nele. Se suas esperanças estiverem nas suas posses, pode ser que um prejuízo inesperado para você faça você se voltar para Deus. Se suas esperanças estiverem no seu saldo bancário, muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender, uma crise te ajudará a voltar a ter esperança em Jesus Cristo. Nossas esperanças, ou nossa esperança deve ser sempre na pessoa de Cristo Jesus. E qualquer esperança que tome o lugar de Cristo, saiba, ele de alguma forma vai despedaçar essa esperança. Porque ele quer, na verdade, que nos voltemos para ele. Lembre-se, não podemos pôr esperança no misticismo, na política, em seres humanos.
nossas esperanças, ou nossa esperança tem que estar naquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. Então esse é o primeiro propósito para essa bendita demora de Jesus. Ele se demorou para atender seus amigos, tão somente para esgotar qualquer tipo de esperança que não estivesse em Cristo Jesus. Mas ainda há um segundo propósito. Em segundo lugar, Jesus se demora para atender os nossos pedidos, porque ele tem propósitos de aumentar a nossa fé. Veja aí o versículo do 21 ao 32, do 18, 21, depois 32. Esse é o segundo propósito. Esse propósito nos revela que Marta e Maria, de alguma forma, tinham fé em Jesus. Elas acreditavam que se Jesus chegasse a tempo, Lázaro estaria vivo. Veja aí. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria. Ele fala dessa proximidade de Jerusalém com a Betânia, simplesmente para nos informar que, por conta da proximidade, muitos judeus foram visitar Marta e Maria, algo que não era comum nessa distância. Mas Marta e Maria e Lázaro eram pessoas conhecidas e notórias e também pessoas que tinham posses, né? Basta ver no próximo capítulo o momento em que Jesus é ungido com aquele óleo muito caro, né? Então eles tinham muito dinheiro. Então muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, ela tem fé. Ela tem esperança. Ela acreditava que se Jesus realmente estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Aí você chega no versículo 32, quando Jesus se encontra com Maria, o texto diz que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou seus pés, dizendo a mesma coisa da irmã: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É preciso que você entenda que elas não estavam irritadas ou bravas com Jesus. Elas apenas estavam constatando um fato. Se Jesus de fato estivesse ali, como esteve em outras ocasiões, em outros lugares, não haveria luto, não haveria morte. Elas chegaram então à mesma conclusão. Agora eu gostaria que você se colocasse no lugar delas. Lembre-se, nós precisamos olhar para textos assim e sentir a emoção, e sentir as preocupações dessas pessoas, porque isso está presente no texto. Vamos colocar no lugar delas. Elas enviaram um mensageiro até Jesus. Assim que o mensageiro sai, morreu Lázaro. O mensageiro chega para Jesus e diz: olha, Jesus, elas me mandaram te dizer que aquele que o Senhor ama está enfermo. Só que quando ele chegou para falar isso para Jesus, já tinha morrido Lázaro. Então não tinha o que fazer. Então, o mensageiro volta, e quando ele volta, ele vai levar a mensagem de Jesus. E qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa é a mensagem que o mensageiro levou. Só que ele nem sabia que Lázaro estava morto. E agora eles chegam para Marta e Maria e levam a mensagem. Ou chegam, vê um velório. E agora? O que fazer com essa mensagem de Jesus? Jesus disse que a mensagem não era para que a doença não era para a morte. E Lázaro morreu. Que conflito. Que confusão. Agora, o que pensar sobre Jesus? Ixi, Jesus, será que ele falhou? Será que ele conseguiu antever isso? E agora? É um problema. Imagine, seu irmão está morto, aí chega o mensageiro e fala: ó, Jesus mandou dizer que está tranquilo, que ele não vai morrer e ver o corpo. Ixi. Como você estaria no lugar das irmãs? Qual seria o seu sentimento com relação a Jesus? Porque aparentemente, e é o que aconteceu, Jesus não atendeu o pedido delas, né? No final, Lázaro morreu. O que elas queriam de Jesus é que Jesus curasse ou livrasse Lázaro. E isso não aconteceu. O que elas tiveram aqui foi um silêncio de Deus. Não foi uma resposta positiva. Essa é a impressão que elas tiveram. Eu tenho certeza que você já teve impressão assim acerca de Deus. Que por vezes, é verdade, Deus, ele responde
as nossas angústias com um silêncio. E o silêncio dói. Talvez você já teve a impressão de que Deus está instável, inerte, que Ele está de braço cruzado enquanto você está sofrendo, está agonizando de dor, pedindo, clamando, pedindo por algo e você escuta apenas um silêncio. Talvez quando isso acontece, você tenha, ou fique, ou já aconteceu, você tenha ficado decepcionado com Deus, frustrado, desanimado, se sentindo abandonado. Talvez tenha a sensação de ter clamado aos ventos. Você pediu por socorro e o único que poderia te ajudar não te respondeu, não te ajudou. Será que Deus te esqueceu? Talvez você se sentiu abandonado por Ele nesse momento. Talvez você está se sentindo assim hoje. Ah, irmãos, o silêncio de Deus dói demais. É verdade. Dói demais. Mas a maioria das vezes é assim que Deus responde. A maioria das vezes é assim que Deus responde. A grande questão é, será que eu e você estamos dispostos a aceitar de bom grado o silêncio de Deus quando isso acontecer? Estaríamos nós dispostos a aceitar o fato de que Deus não nos responde sempre? Estamos nós, em meio ao doloroso silêncio de Deus, dispostos ainda assim confiar nele? Estaríamos nós dispostos a aceitar as consequências do silêncio de Deus? Lázaro morreu porque Jesus não foi ao encontro dele. Talvez nossas respostas a essas questões sejam um não. Não, eu não estou disposto a aceitar esse silêncio, porque eu quero uma resposta, eu quero uma solução. Dói demais esse silêncio. Se a nossa resposta for um não, isso significa que nós temos uma visão distorcida acerca da soberania de Deus sobre nossas vidas. Talvez estejamos seguindo a corrente popular de que Deus é o nosso servo e que Ele está à nossa disposição e nós mandamos e Ele tem que fazer tudo o que nós queremos. Afinal, nós somos o Senhor, Ele não, Ele é nosso servo. O fato é, nem eu nem você estamos acostumados a depender de outro a não ser de nós mesmos. Nós odiamos depender das outras pessoas. Encontramos dificuldades até mesmo em depender de Deus, porque queremos depender de nós, da nossa própria força. Nós temos que aprender a encarar a realidade que, invariavelmente, nossas súplicas não serão respondidas do jeito que gostamos ou gostaríamos. Há 3 possíveis respostas. Um dos pães e peixes, naquela noite, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, entra no barco, atravessa o mar da Galileia, vai lá para o outro lado, eles iam navegar mais ou menos 10 quilômetros, e o texto diz que Jesus sobe para o monte para orar, ficar a sós com Deus. Enquanto isso, uma forte tempestade golpeia os discípulos em alto mar. E o texto nos mostra que eles entraram até mesmo em desespero. Lembre-se, são pescadores, acostumados a lidar com isso, a navegar, a passar por tempestades. Mas Jesus deixou aqueles discípulos de Jesus, discípulos dele, entrarem em desespero. Madrugada adentro, sendo golpeado, até que as suas esperanças fossem esmagadas. E Jesus estava fazendo o quê? Orando no monte, e o texto diz que Jesus estava vendo eles à distância. Meus irmãos, quem é que mandou essa tempestade? Será que foi o diabo? Quem tem poder sobre a natureza não é Deus? Se Jesus quisesse livrar os seus discípulos, era só ele dizer, afasta de tempestade, acalma-te, mar. Não era? Mas ele não fez. Não fez por enquanto. Até que ele decide, quando está quase amanhecendo, os discípulos desesperados, caminhar sobre o mar e acalmar a tempestade assim. Foi uma resposta positiva. Jesus atendeu o pedido dos discípulos que estavam desesperados, mas não foi na hora que ele quis. O mesmo vai acontecer na história de Marta e Maria. É uma resposta positiva, porém tardia, dentro da nossa perspectiva. Dentro da perspectiva de Deus, nunca nada é tarde, tudo acontece
dentro do seu propósito. Mas a terceira possível resposta, ela é negativa. Deus pode dizer assim, não, eu não vou dar a você o que você está pedindo. Então, né? Nós não nos ajudamos nos nossos pedidos, né? Pedimos, nós não recebemos o que nós pedimos de acordo com a nossa própria concupiscência também. Nesse momento, eu quero revelar a vocês uma maneira de você ter todas as suas orações atendidas. Agora é o Glauber Coach aqui, tá? Tira o Glauber down, agora é o Glauber Coach. Aqui é estratégia infalível, eu garanto. Todas as suas orações serão atendidas, tá? Se não der certo, pode me cobrar. Sei que você tem muitos pedidos a fazer para Deus, porque o que a gente faz é pedir, né? A gente não esquece de contemplar Deus, de agradecer. Pedir não falta nas nossas orações. Tá bom. Então peça o que você quiser agora, que você vai ter a sua oração atendida. Eu estou garantindo. O segredo para que todas as suas orações sejam atendidas é você terminar a sua oração com as palavras de Jesus lá no Getsemane. Mas seja feita a tua vontade. Se você orar assim, meu filho, todas as suas orações serão atendidas, porque na verdade vai prevalecer a vontade de Deus. A história que está diante de nós, ela nos impulsiona, ela nos compele a ter uma sublime disposição mental acerca de Deus, da sua soberania. A ter uma nobre e celeste perspectiva sobre a dor, sobre as aflições, sobre as angústias. A resposta de Marta ao nosso Senhor, quando ele a encontrou, foi interessante. Veja só. Ela disse assim, primeiro, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso revela a sua fé. Mas as palavras a seguir revelam mais fé ainda. Veja o que ela disse a Jesus. Lembre-se, o mensageiro trouxe uma mensagem para ela. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E agora ela diz assim para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu sei que ele não teria morrido, mas também sei que, mesmo agora, com o meu irmão morto, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Isso é fé. Ela tinha fé que se Jesus estivesse, Lázaro seria curado. Agora ela tem fé que Jesus pode fazer qualquer coisa se Ele pedir. É a confiança, é a fé. Mas Jesus vai aumentar ainda mais a fé de Marta. Vai aumentar ainda mais a fé, porque a fé de Marta, ela é vacilante. Nós vamos ver que quando o Senhor Jesus manda remover a pedra, essa mesma Marta, ela vai balançar na sua fé. Ela vai dizer, mas Senhor, já são 4 dias, já está fedido. Está fedendo. Ela balançou na sua fé. O propósito desse milagre, ou o propósito dessa demora, me desculpe, era fortalecer a fé dos discípulos, conforme nós vimos no texto da semana passada, fortalecer a fé de Marta e Maria e gerar fé em muitos judeus, porque é isso que vai acontecer no final dessa história. Com o milagre da ressurreição de Lázaro, então, o Senhor Jesus vai aumentar a fé daqueles que estavam à sua volta. Talvez você ainda se queixe e questione a Deus perguntando, por que que eu tenho que passar por sofrimentos assim? Se você está passando. Talvez você está se perguntando, para que eu estou passando por tudo isso? A verdade, meus irmãos, é que nem sempre nós encontraremos respostas para nos ancorar nelas. Nem sempre nós encontraremos uma luz em meio a essa escuridão. Precisamos ter em mente que nos fazendo se voltar para Ele. Senhor, eu não sei o que vais fazer diante da terrível situação em que eu me encontro agora. Mas eu sei em quem tem crido. Está difícil, mas eu sei em quem tem crido. Sei que tudo podes e pode mudar toda e qualquer situação, inclusive a minha. O Senhor pode reverter, porque o Senhor tem poder. Então, Senhor, clamo a Ti, confiando que podes me ouvir. Sei que podes me ouvir. E esse é o meu pedido. Peço-te, Senhor, me livre dessa tormenta, me livre dessa angústia, mas, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha.
que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, e se minhas súplicas não forem atendidas, ainda assim continuarei te amando. Ainda assim continuarei confiando no Senhor de todo o meu coração, pois não há outro Deus em quem posso crer. Continuarei contente no Senhor, confiando que me dará as forças para passar pelo vale da sombra da morte. Sei que o Senhor sempre estará comigo. Amém. Esse é o tipo de oração que nós devemos fazer. Uma oração que pode pedir a Deus para livrar você de uma angústia, de um sofrimento? Claro, você pode fazer. Paulo não pediu para Deus remover o espinho na carne dele por 3 vezes? Mas a grande questão não é quando Deus responde, que é fácil para a gente, quando Deus responde, nós nos alegramos, ficamos todos felizes para sempre, forever, ever, amém. Mas e quando Ele não responde? Continuamos confiando em Deus? Continuamos amando a Deus? Entendemos que há propósito nisso que a gente está passando? Se sim, nós entendemos o papel do sofrimento na vida do crente. Se não, nós precisamos olhar para as Escrituras, olhar para os atributos de Deus, sobretudo para o atributo de soberania. Sobretudo para o atributo de soberania, porque Ele é soberano. E tudo é feito de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa. Irmãos, nós já vimos que a demora de Deus é bendita por, em primeiro lugar, a dissipar de nós toda e qualquer esperança que não seja na pessoa de Cristo. Em segundo lugar, ela é bendita porque a tribulação, as lutas, o sofrimento aumentam a nossa fé. Em terceiro e último lugar, a demora é bendita porque a demora também revela no final, de forma gloriosa, o poder de Deus. Terceiro ponto, então. Versículo do 23 ao 27. Jesus disse a ela, a Marta, né? O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Era uma crença comum entre os judeus. Os fariseus também acreditavam nisso, na ressurreição. Ela está aqui falando para Jesus que acredita que ele vai ressurgir no último dia. Isso é verdade. Mas será que era essa ressurreição que Jesus estava falando? Nós vamos perceber que há as duas coisas aqui. A resposta de Jesus nos levará a crer nessas duas verdades. Na verdade de que haverá ressurreição no último dia e a verdade de que Lázaro vai ressuscitar também. Veja a resposta de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nessa primeira parte da resposta de Jesus, ele está se apresentando como uma ressurreição e diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora veja a segunda parte. Todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ora, fala da morte eterna. Ou seja, os que não morrem eternamente são aqueles que experimentarão a ressurreição eterna. A ressurreição futura que nos aguarda. Aí Marta responde, depois de Jesus perguntar, você crê nisso? A resposta de Marta, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Os judeus tinham em sua crença a ideia de que somente Deus tem poder para ressuscitar. Sobretudo ao 4º dia. Com o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus claramente está mostrando a sua glória, claramente está mostrando a sua divindade, ele está expondo a sua divindade diante de todos. Jesus vai vencer aqui o obstáculo da morte ao chamar Lázaro para fora, depois de 4 dias. Meus irmãos, a ressurreição no primeiro dia já seria para a gente algo espantoso. Agora imagine 4 dias de luto, 4 dias de sofrimento, a esperança já foi embora com o defunto. A glória de Jesus será revelada através desse poderoso e mais importante sinal miraculoso registrado no Evangelho de João. Na verdade, esse é o milagre mais profundo dentre todos os milagres registrados por todos os evangelistas. Jesus claramente estará mostrando para todos aqueles que estão à sua volta quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus glorioso que vai vencer a morte, que é capaz de chamar um morto à vida. Fica-nos evidente, irmãos,
que no texto e em toda a palavra de Deus, a glória de Deus sempre está em voga. Sempre está em voga. Tudo que Deus faz para a sua própria glória. Você pode perceber isso ao longo das Sagradas Escrituras. Pode ler a sua Bíblia na sua casa. Inclusive, a Bíblia é um livro legal, acho que vale a pena ler. Você vai ver a glória de Deus exposta claramente em muitas histórias. Eu vou apenas citar uma que você conhece muito bem, na travessia do Mar Vermelho. É uma história intrigante. Lembra que o povo estava lá no Egito por 400 anos e de repente Deus envia um libertador, Moisés, com uma promessa de que vai libertar o povo da escravidão. Que maravilha, quem quer viver escravo? Uma promessa boa. Então o povo está saindo do Egito, caminhando de forma triunfante, conforme o próprio texto em Êxodo diz, indo rumo à liberdade. A mil maravilha, tudo perfeito, tudo se cumprindo, o que Moisés falou é verdade. De repente, eles se deparam com o mar à sua frente. E agora? Como resolver esse problema? Peraí, mas não foi Deus que havia dito que ia libertar o povo? E agora o povo está encurralado diante do mar, vai fazer o que agora? Para piorar a situação ou para remover qualquer tipo de esperança mundana, eles começam a ouvir os cavalos do faraó se aproximando, as carruagens chegando. E eles vão morrer, lógico. O faraó vai matar todo mundo, eles estão indo embora, estão saindo, fugindo. Mas não foi Deus que mandou Moisés libertar o povo? Agora eles serão pegos e mortos pelos egípcios. E agora? Que desespero. Veja o quanto isso foi desesperador para eles. Diz assim a palavra: levou todos os carros de guerra do Egito, todos os carros de guerra. O faraó foi com toda a sua tropa, com toda a sua força, para acabar, aniquilar com aqueles escravos. E o texto diz, inclusive 600 dos melhores desses carros, os melhores tanques de guerra da época, cada um com um oficial no comando, e cada oficial certamente com inúmeros soldados à sua disposição. Já era. Mar na frente, Egito, as tropas do Egito vindo atrás, acabou para eles. Aí o texto diz assim, olha que interessante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Parece que essa história está meio esquisita aqui. Foi o próprio Deus que endureceu o coração do faraó, para que o faraó fosse atrás dos israelitas? Será que não erraram na Bíblia ao traduzir isso aqui, não? O texto diz que eles estavam marchando triunfantemente, felizes. Mas o Senhor estava lá endurecendo o coração de Faraó. E Faraó se arrepende de ter deixado o povo sair. E o texto diz então que os egípcios, com todos os cavalos e carro de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, ou seja, tropa de elite, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados ao mar. Agora Faraó atrás, o mar à frente. Diante dessa situação, os israelitas, no versículo 10, se mostram aterrorizados. E começam a reclamar com Moisés. Eles sabiam que iam morrer. Eles disseram assim, Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que nos trouxe para morrer no deserto? Será que não tinha túmulo suficiente lá para nós, não? O que você está fazendo conosco? Tirando-nos de lá, por que você nos tirou de lá? Já tínhamos dito para você nos deixar lá em paz. Olha o que eles falaram para Moisés. Seremos escravos no Egito. Antes de ser escravo dos egípcios, do que morrer, antes de ser escravo dos egípcios, do que morrer no deserto. É melhor ser escravo, porque eu vou morrer agora. Está tudo dando errado. Algo semelhante ao que a gente viu aqui na história, é uma promessa. Essa doença não é para a morte. E a morte chegou. Deus disse, Israel será liberto. Moisés falou isso para o povo em nome de Deus. Está também tudo dando errado. Nada está dando certo. Mas por que Deus fez isso com o seu povo? Por que Deus endureceu o coração do faraó? Para que o faraó fosse atrás do seu próprio povo. Porque Deus moveu assim, dessa forma, o coração do faraó para persegui-los. Uma interrogação na nossa mente. Mas existe uma resposta.
Adivinha? Para revelar a sua glória ao seu povo. O que está em voga é a glória de Deus. Sempre. Veja o capítulo 14, versículo 4. Deus diz assim: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Eu vou endurecer o coração dele para que ele persiga vocês. Todavia, esse todavia aqui traz tanta alegria. Eu serei glorificado. Olha aí. Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Eu vou endurecer o coração do faraó, ele vai perseguir o meu povo, eles estarão encurralados diante do Mar Vermelho. Eu vou ser glorificado. Deus estava usando a vida do faraó para se revelar de maneira poderosa ao seu povo que viveu 400 anos escravo no Egito. E o texto diz assim: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ele estava se revelando ao seu povo e também aos egípcios. A sua glória estava em voga. E a mesma verdade pode ser dita a respeito da morte de Lázaro. Ou seja, Jesus deixou Lázaro morrer para manifestar a sua glória diante de todos. E manifestou. Esse propósito está muito claro. Lá no versículo 4, por exemplo. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus... Demorou 4 dias, muita luta, muito sofrimento, muitas tristezas, mas valeu a pena. No final eles tiveram um lampejo da glória de Deus. Eles viram algo que eu e você não vimos até agora. Uma ressurreição milagrosa. Certamente e claramente a morte de Lázaro fazia parte dos planos de Jesus para se revelar como o Cristo. Ele estava se revelando tanto como o Messias, o Cristo, quanto como Deus, como um ser divino. No texto que está projetado para você, do versículo 25 e 26, nós vamos perceber claramente esse propósito. A morte de Lázaro serviu para que ele se revelasse como eu sou. Nós encontramos aqui o 5º eu sou no Evangelho de João. Você deve se lembrar que João pensou 7 vezes em que Jesus disse eu sou. Primeiro, eu sou o pão da vida. Você já viu isso lá no capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E agora, eu sou a ressurreição e a vida. Eu nem preciso dizer para vocês que a palavra eu sou aponta para a divindade de Jesus, vocês já estão mais careca de saber do que eu. Aponta para a divindade de Jesus. Porque foi assim que Deus se revelou a Moisés. O eu sou o que sou lá na sarça ardente. Jesus então diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós encontramos nesse texto uma linda promessa para nós. E você não pode dormir sem essa promessa hoje. A primeira parte dessa promessa nos lembra que mesmo que venhamos a morrer, um dia vamos experimentar a ressurreição dos mortos. Olha que maravilha. A morte não é o fim para você, é apenas o começo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Promessa de vida. Nós encontramos nessas palavras grande consolo. Que consolo há nessa promessa de Cristo? Nela nós encontramos esperança. A esperança de que um dia nós seremos ressuscitados. Para quê? Para viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Essa promessa é ou não é uma promessa fantástica? Nosso destino final não é a sepultura. Nosso destino final é a ressurreição dos mortos. Por isso, o crente não teme a morte. Por isso, para nós, a morte não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Parece loucura isso, né? Mas isso que é, a morte é nossa amiga, ela é a nossa passagem rumo aos portões celestiais. A morte é o meio para te levar a Deus, para toda a eternidade, para todo sempre. A segunda parte da promessa nos garante vida eterna. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vida eterna. Vida eterna. Eu preciso destacar que essa promessa de vida eterna é somente e tão somente para aqueles que creem em Jesus. O texto diz: todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. É preciso crer em Jesus.
Basta você pensar ao contrário e você vai ver o fim triste para aqueles que não creem em Jesus. Vamos pensar ao contrário. Vamos olhar esse texto ao contrário. Todo aquele que não crê em mim morrerá eternamente. Não crer em Jesus, morte eterna. E morrer eternamente não significa uma aniquilação completa de sua existência. Não seria fácil, né? Você vive sua vida toda porca e imunda aqui, morreu, acabou, você não presta conta a ninguém, não tem nada do outro lado. Morte eterna não significa aniquilação completa, significa que por toda a eternidade. A resposta for, não creio muito nisso não, pastor. Isso é conversinha para boi dormir, isso não me convence não. Não estou nem um pouco preocupado em te convencer, porque eu nem posso, nem tenho poder para isso. Mas eu conheço alguém que tem poder. Mas saiba, se você permanecer assim, no não, eu não creio, você vai experimentar por toda a eternidade o preço do seu pecado, porque você pecou contra o eterno. Então a sua pena será igualmente eterna. A não ser que um eterno tome o seu lugar. E foi exatamente isso que o eterno Filho de Deus fez naquela cruz. Por isso, quem crê no Filho, ou crê naquele que pagou a dívida eterna, tem vida eterna. E aqueles que não creem nele, já estão mortos e serão eternamente castigados. Eu, então, como embaixador de Cristo, te suplico, arrependa-se dos seus pecados e reconcilie-se com Deus. Saiba, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, por seus eleitos, para aqueles que se arrependem, para que nele, em Cristo Jesus, a justiça de Deus fosse satisfeita. Então, se você crê, você vai ver o poder e a glória de Deus se manifestando em sua vida, através de uma transformação na sua mente, no seu caráter. Você verá um milagre da ressurreição, você passará da morte para a vida e como consequência disso, ganhará a promessa de vida eterna e de ressurreição futura. Se você crer nele, encontrará a paz que o mundo não pode te dar. Encontrará nele o prazer e um propósito de vida. Para concluir, a doutrina da ressurreição dos eleitos funciona como um combustível que nos impulsiona a encontrar em Cristo o contentamento, principalmente em meio às aflições. Nós estamos no trecho onde Marta e Maria estão passando por uma terrível perda. Seu irmão morreu, muita dor, muito sofrimento, muito desespero, angústia, e Jesus aparece para consolar Marta. E ele consola com a doutrina da ressurreição dos mortos. Ou a ressurreição dos mortos. Seu irmão vai ressurgir. Eu sou a ressurreição à vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo fez a mesma coisa lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Lá no versículo 7, a partir do versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, para que em vocês a vida. Veja, esses irmãos que estão passando por tribulações aqui, o qual Paulo está citando, inclusive eles estão passando por tribulações por conta do versículo 7. Ele diz que nós temos, os crentes, um tesouro em vaso de barro. Quando você olha para o contexto desse tesouro, você vai ver que é a pessoa de Cristo, que é o Santo Evangelho, e etc. Então eles estavam sendo perseguidos por conta do que eles anunciavam, por conta do que eles criam. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então é por conta do que eles estavam anunciando, o santo, glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Falamos porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. Veja aqui a doutrina da ressurreição. Estamos passando por tribulações, perseguições. Estão tentando nos matar. Mas nós vamos continuar falando. Olha a esperança aqui. Falamos porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vai nos ressuscitar. Ou seja, se nos matar, estamos em paz. Se tirarem a nossa vida, está tudo tranquilo. Porque Ele nos ressuscitará também com Jesus e nos apresentará com vocês. E aí Ele vai falar para eles que estavam passando por perseguições. Tudo isso é para o bem de vocês.
para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Para o bem de vocês. Veja, a doutrina da ressurreição impulsiona você a confiar em Deus, porque traz para você uma esperança. E aí Paulo continua, por isso não desanimamos. Por conta dessa ressurreição, por conta da glória de Deus, por conta do santo evangelho, ao qual não podemos nos calar, por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui fica uma dica, um conselho de Paulo para nós. Olhar para aquilo que é eterno. Porque nós encontramos nisso uma glória eterna. Bem, irmãos, meu tempo já está indo embora. Eu quero nesse momento cantar com vocês, junto com os irmãos, a música Deus que adoramos. Nós vamos nesse momento louvar ao Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. Nós vamos louvar o Deus que tem poder em suas palavras e que reina com toda a autoridade. Nós vamos louvar o Deus, o adorando. Nós cremos que a voz de Deus é tão poderosa que até o vento obedece. Nós cremos que a sua palavra é suficiente para os mortos levantar. É isso que nós vamos cantar. E nada é como Ele. Ele é o grande eu sou. Jesus é o Senhor que nós adoramos. Ele é o Todo-Poderoso e Soberano. Ele é grande, Ele é rico em misericórdia. Ele tem poder para salvar. Esse é o Deus que nós adoramos. Ele derrotou o pecado. Então, louvado...